Eric, boa tarde, Eric. Tudo bem? Hector, você nos ouve, Hector? Boa tarde, Belisário. Tudo bem? Você como está? Boa tarde. Muito obrigado, Eric. Hector, é uma satisfação tê-lo conosco. Hector, as operações da Avior já recomeçaram? Não, ainda para Brasil não. Estamos no Começa aguardo previsão de quando? a finales de fevereiro. Ok. Final de fevereiro só? Meu Deus. Sim. Uhum. Puxa vida. Bem, Hector, de qualquer forma, obrigado por estar aqui conosco. Eric, já está conosco, Eric? Sim. Eric, bem, então o Eric foi quem solicitou essa reunião. Então, eu vou fazer um breve relato rapidamente do que a Panamazônia tem feito em relação à questão da Covid. Passo a palavra para o Eric, para que ele exponha as razões pela qual ele solicitou a reunião, e em seguida passo a palavra para todos, para que a gente tente chegar a alguma conclusão sobre o posicionamento da Associação Panamazônia nesse processo todo. O que a gente pode fazer além do que a gente está fazendo, né? Antes de tudo, queria manifestar minha solidariedade a todos os associados que estão com parentes doentes ou que estão doentes. Meus votos de que todos se recuperem rapidamente e plenamente. Também parabenizar todos, porque eu sei que muitas empresas estão, mesmo sem divulgar, tomando muitas ações de benemerência, de filantropia, ajudando a sociedade. Então, meus agradecimentos e meus parabéns a todos. Bem, então, antes de passar a palavra para o Eric, eu queria rapidamente só frisar o que a Panamazônia fez este ano, né, em relação à pandemia. Primeiramente, a pandemia começou em março. Logo em março, no dia 31 de março, logo no dia 26 de março, a Panamazônia lançou a cartilha infantil Unidas contra o Coronavírus. Né? No dia, amigos, eu peço a todos que desliguem seus microfones, por enquanto. Desliguem todos os microfones, por favor. No dia 31 de março, a Panamazônia enviou carta aberta ao presidente da República sobre a crise do coronavírus. A partir daí, a Panamazônia realizou uma série de vídeos e videoconferências, foram inúmeras, eu não vou citar todas aqui, com relatos de empresários, relatos de profissionais da saúde, orientando aos nossos associados dando conselhos de como enfrentar a crise no âmbito empresarial, o que cada um estava fazendo, e conselhos também sanitários. Então, durante todo o ano, questões psicológicas. Então, durante todo o ano, nós fizemos inúmeras lives orientando os nossos associados, tanto na questão empresarial quanto na questão sanitária, né? E também na questão psicológica. Tivemos uma live com a doutora Ellen Benzecri. Bem, já mais para o final do ano, agora nessa segunda fase da crise, a Panamazônia também não se omitiu. No dia 26 de dezembro, nós participamos de uma reunião com o governador e outras entidades. No dia 28 de dezembro, a Panamazônia se manifestou publicamente sobre o seu posicionamento. Esse posicionamento foi resultado do voto, né, do voto entre os associados. Essa votação foi majoritariamente favorável à manifestação expressa. E no dia 3, fizemos uma votação, essa votação deu 48 a favor, 6 contra, 48 a favor, 6 contra, para que entrássemos com mandado de segurança. Efetivamente, no dia 3 de janeiro, nós entramos com o mandado de segurança. Foi a única entidade do Amazonas que entrou com mandado de segurança, né? Posteriormente, a CDL entrou com outro instrumento na Justiça, que também não obteve êxito. O nosso mandato de segurança também não obteve êxito, mas marcou nossa posição. É importante salientar que, além dos associados, uma grande quantidade de pessoas
de outras entidades ligadas a empresários, inclusive feirantes, enfim, uma gama enorme de pessoas entrarem em contato com a Associação Panamazônia para parabenizar pela nossa ação. Não é? E, então, isso é o que nós fizemos até agora. Paralelamente a isso, a Panamazônia, esses dias todos, na medida que a crise foi se acentuando, a Panamazônia não ficou sem tomar nenhuma atitude. Inúmeras empresas, eu não vou citar aqui, né? Quem quiser mencionar, mencione, mas inúmeras empresas recorreram à Associação Panamazônia para intermediar contatos com instâncias governamentais no município, no estado e no governo federal. Isso nós temos feito constantemente, inclusive ontem à noite, domingo à noite, nós estávamos envolvidos nisso, tentando conseguir transporte de oxigênio para uma empresa que tem centenas de cilindros e precisa preencher esses cilindros e trazer de volta para Manaus. Então, essa ação de articulação tem sido contínua, né? Nós temos feito isso constantemente. Então, além disso, eu não tenho muita clareza sobre o que a Associação Panamazônia pode fazer, levando em conta os recursos limitados que nós temos, né? Então, o que a Panamazônia pode fazer, na verdade, é o que as empresas associadas podem. E eu sei que as empresas associadas já estão fazendo muito. Dito isso, eu passo agora a palavra. O Jonathan se juntou a nós agora, o Jonathan acabou de ingressar. Eu queria, antes de passar a palavra para o Eric, passar a palavra para o Jonathan e depois, então, para o Eric. Jonathan, você pode comentar rapidamente? Belisário, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu entendo perfeitamente a frustração dos associados em face aos decretos governamentais que restringem as liberdades individuais do cidadão e restringem as atividades econômicas. Eu entendo assim a frustração de tudo isso, das pessoas, eu entendo isso. Em relação ao que o Belisário falou, eu creio que a associação, de forma coletiva e de forma individual, já fez uma expressiva colaboração através dos seus associados. E aqui eu não gostaria de comentar o que eu fiz ou deixei de fazer, porque quem faz o bem porque é o bem, e não para fazer publicidade do que fez. Então, tudo que eu fiz, eu, inclusive, em alguns casos, informei o Belisário, mas pedi para não se dar publicidade do fato, porque eu estava fazendo o bem porque era o bem. Eu me sentia, vamos dizer, feliz com o que eu estava fazendo, e não desejo dar publicidade de maneira alguma. Mas eu creio que um ponto central que precisa ser abordado é que muitas vezes existe uma concepção equivocada, e eu acredito, na minha parte, nessa vertente, é que é importante os associados entenderem que não existe um problema de falta de recurso público. Eu lamento informar para vocês, mas o colapso da cidade de Manaus na questão da saúde vai muito além da questão econômica financeira. Vai muito além. Portanto, não adianta o Bill Gates, o Warren Buffett, ou quem é que for, despejar um caminhão de dinheiro em Manaus, que não vai resolver o problema. O que Manaus não precisa não é um Marshall Plan. O que o problema de Manaus, ele é muito mais profundo. É profundo porque ele envolve a gestão pública, o compromisso. Por favor, não entendam isso como uma crítica ao atual governo ou governos passados. Mas o problema é mais profundo, é comprometimento de pessoas, é planejamento, é visão de longo prazo. Os casos de Covid já vinham subindo na cidade de Manaus desde outubro. O consumo de oxigênio já vinha na curva de elevação desde outubro.
era previsível. Não da minha parte, que não participo disso aí, mas qualquer gestor público ou qualquer gestor privado, se você é dono de uma construtora e o número de obras está subindo, você sabe que vai precisar comprar mais ferro, mais cimento e mais tijolo. E no final da obra vai precisar de mais tinta e mais massa corrida. Então, existe um problema conceitual, que o problema de Manaus não é de dinheiro. Não adianta a gente passar a caixinha que o dinheiro não vai resolver. O problema de Manaus é muito mais profundo, porque não somente é de gestão de pessoas, não somente é de gestão pública, não somente é de planejamento, mas a gente também tem que lembrar que parte do problema é a infraestrutura em regiões remotas. Nós não temos estradas interligando o Amazonas, nós não temos uma malha aérea compatível com a nossa realidade. Então, você tem doentes em regiões remotas e sem um aeródromo apropriado para isso aí. Nós não temos portos apropriados no interior do Amazonas. Portanto, o problema é muito mais complexo. Nós vivemos em uma região remota, nós estamos afastados e, queira ou não queira, não adianta chegar a 1 zilhão de oxigênio em Belém nesse momento, porque se chegar todo esse oxigênio em Belém ou Porto Velho, vai precisar colocar numa balsa que vai levar 3, 4, 5 dias para chegar em Manaus. Então, não tem o liga-desliga, não tem a solução. Felizmente, a Força Aérea está ajudando aí em fazer esse uplift. Amigos meus conversando comigo através de forma remota, eles disseram: o que tu te lembras, Jonathan, desse caso de Manaus? Eu disse para eles: eu só me venho ao caso uma situação, que foi o cerco da cidade de Berlim após a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês se recordam, a cidade de Berlim ficou isolada pela Alemanha Oriental e os vencedores da guerra faziam voos diários para Berlim, levando insumos para Berlim, porque ele ficou enclausurada na área vermelha e etc, etc. Então, quer dizer, nós estamos aqui em um cenário de isolamento com baixa infraestrutura. E muitas vezes eu entendo a frustração dos associados em dizer: não, é uma questão de recursos, vamos fazer uma cotinha, vamos seguir. O problema é muito mais profundo. O problema é muito mais profundo e não adianta sair arrecadando dinheiro, porque eu queria dizer uma coisa para vocês. O problema não é de mais dinheiro. O problema é de melhor gestão, de melhor utilização do recurso público. E, por favor, não entendam uma crítica à atual gestão e nem à gestão anteriores. Eu estou passando a minha percepção do fato. Inclusive, eu posso estar equivocado. Ok, Belisário? Muito obrigado, Jonathan. Perfeito. Bem, eu passo agora a palavra para o Eric Fernandes, do Centro do Alumínio. Eric, por favor. Boa tarde. O áudio está ok, Belisário? Ouvindo perfeitamente. Ok. Gente, boa tarde. Assim como o Belisário falou, eu também me presto meus sentimentos a todos, né? Eu sei que é um momento bem delicado, tá? Graças a Deus eu consegui me salvar dessa doença, mas realmente é bem desafiador, bem delicado mesmo. E o que aconteceu foi o seguinte: o Belisário tinha compartilhado uma imagem da polícia fechando algumas farmácias, né? E aí eu confesso que no primeiro momento que eu vi aquela imagem, eu falei: pô, mas tá depois do horário realmente, né? Tá abrindo diferente do que está no decreto e etc. E acabou que no dia seguinte nós tivemos uma visita lá no Centro do Alumínio, né? E isso causou um pouco de desconforto com a gente, uma visita da polícia lá no Centro do Alumínio, né? A segunda vez, na verdade, não foi, Eric? Ele já tinha tido uma no dia 20. Isso. E a preocupação que vem é porque, assim, o Centro do Alumínio está todo
correto relacionado ao decreto, né? Estamos enquadrados em necessidades essenciais, né? E estávamos dentro do horário permitido de funcionamento. E o meu objetivo é o quê? É compartilhar com os colegas essa situação para que nós possamos ficar um pouco mais atentos e analisar o que a gente pode fazer, porque já é um momento delicado, né? E o Jonathan acabou de sinalizar que realmente, poxa, a questão não é financeira, né? Muito mais uma questão de gestão do que uma questão financeira. E eu quero achar que esse episódio que aconteceu com a Centro do Alumínio possa ter sido uma falha de informação dos gestores públicos para a polícia, né? Ou uma demora na passagem de informação. Então, eu prefiro pensar que foi isso, né? Que foi um mal-entendido. Porém, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Porque pode acontecer com os outros associados também, pode começar a talvez ficar um pouco mais comum. Não sei se essa semana vão de novo lá na nossa empresa, né? E é isso. A gente pensar junto em que direção a gente pode seguir. Talvez até compartilhar um pouco mais da estratégia de cada um, unir, né? Nós nos unirmos mais nesse momento desafiador que a gente está passando. Alguma proposta concreta, Eric? Não tenho. Eu não tenho uma proposta concreta. Eu acho que tem que ser construído junto de todos os associados, né? Opinião vinda de todos. Tá bem. Então, tá ótimo, excelente. Tá bom, Eric. Então, amigos, eu vou fazer o seguinte: eu recebi 4 propostas que fossem transmitidas, pediram-me que fossem transmitidas a vocês. Do grupo Dedé, né? Infelizmente, o Sidney não pode participar, nem o Dedé, nem o Rogério. O Rogério está viajando, mas eles pediram que eu lesse para vocês as propostas deles. Então, peço que prestem atenção, eu vou ler agora rapidamente, é curtinho, e a partir daí está... Pois não? Rogério, você me permitiria rapidamente? Em regra geral, se um de vocês, ou se você tiver um bom acesso àquele senhor que é o interlocutor normal da Panamazônia, acho que é o senhor Jânio. No governo do Estado é o Jório Veiga. Esse senhor, ele geralmente tem, embora seja a autoridade, ele talvez, escutando esse caso do Centro do Alumínio, ele possa fazer uma gestão junto à autoridade policial e evitar esse constrangimento que o colega está passando aí, porque ele está totalmente enquadrado dentro da lei, do decreto, e às vezes só é uma interpretação da autoridade aí, aquele excesso de zelo que a autoridade tem e se excede, né? Às vezes uma simples argumentação uma argumentação só sensata, dizer, olha, está havendo esse pequeno excesso, por favor, dê um toque para resolver essa situação. Às vezes isso é suficiente para sanar esse problema lá do Centro do Alumínio, correto? Não sei se há esse tipo de abertura. Se houver, às vezes isso é mais interessante do que uma coisa extremamente oficial ou confrontadora, né? Eu já tomei nota, já anotei aqui, e também falar com... No outro caso, também eu vou tentar falar também com o Bonatti, né, que é o chefe, o secretário Obrigado. de Segurança. Eu vou fazer isso. Boa sugestão. Bem, então, se vocês me permitem, eu vou ler as sugestões, as recomendações, as propostas do Grupo Dedé, né? E, em seguida, a palavra estará franqueada para todos que queiram falar e ver se a gente constrói sai daqui com alguma ideia dessa reunião de como a Panamazônia pode agir. Antes de tudo, eu queria falar o seguinte: hoje, na verdade, esses dias, eu tenho recebido alguns comentários
de alguns associados. Veja bem, quando a Panamazônia ingressou com mandado de segurança, nós fizemos uma votação que deu 48 contra 6. 48 a favor, 6 contra. Mas alguns associados acham que talvez essa não seja uma função estatutária da Panamazônia. Ou, por favor, amigos, desliguem o microfone. Ou alguns acham que não é a função estatutária da Panamazônia, outros dizem que a gente está criando antipatia, porque a sociedade pode se virar contra nós, né? Mas é importante sempre frisar que todas as ações que a diretoria executiva da associação tomou foi a partir de consultas aos associados e quando esses associados demonstraram, através de votação, uma maioria expressiva. Então, isso é importante que fique claro. Bem, aqui as propostas do DEDE, do Grupo DEDE. Mover ação civil pública contra o governo do Amazonas para responsabilizar pela crise da saúde do Amazonas, com pedido de ampla prestação de contas acerca dos valores enviados de forma expressiva pelo governo federal para enfrentamento da crise de Covid-19. Eu vou repetir. Mover ação civil pública contra o governo do Amazonas para responsabilizar pela crise de saúde do Amazonas, com pedido de ampla prestação de contas acerca dos valores enviados de forma exclusiva pelo governo federal para a crise de Covid-19. A outra proposta, integrar ou não comitê de levantamento de vítimas para ação civil pública, buscando indenização e reparação econômica e morais para as famílias que perderam entes em função da falta de oxigênio e outros insumos na rede pública de Manaus. Repito, integrar ou não comitê de levantamento de vítimas para ação civil pública buscando indenização e reparação econômica e morais para as famílias que perderam entes em função da falta de oxigênio e outros insumos na rede pública de saúde. Próxima sugestão, terceira sugestão. Criar comitê estatístico que faça levantamento de qual o valor foi levantado entre os membros das empresas associadas da Panamazônia para mitigar a crise de Covid-19. Repito, criar comitê estatístico que faça levantamento de valores que as empresas associadas à Panamazônia já usaram para combate à crise. Quarta e última proposta do Grupo DEDE. Mover ação civil pública buscando reparação e suporte econômico por parte do governo estadual e municipal para minimizar as perdas econômicas das empresas atingidas pelos decretos que restringem o funcionamento das atividades comerciais não essenciais. Repito, mover ou não ação civil pública buscando reparação e suporte econômico por parte do governo estadual e municipal para minimizar as perdas econômicas das empresas mais atingidas pelos decretos que restringem o funcionamento das atividades comerciais chamadas não essenciais. Então, seria isso. Bem, agora a palavra está franqueada. Quem quiser, fique à vontade para se manifestar. Quem quer? Paulo Decar, por favor, fique. Paulo, à vontade. Ô, Belisário, tudo bem? Boa tarde para todos os meus amigos, companheiros. Deixa eu aqui dar minha singela contribuição. A despeito da sugestão do nosso companheiro do Dedé, eu acho que o momento para a gente discutir isso não seria exatamente agora, no início dessa pandemia, não, gente, desse pico. Nós estamos falando como se tivesse acabado o problema, a gente não sabe nem a dimensão ainda que ele pode alcançar nos próximos dias. Então, a minha sugestão, até acho válida, eventualmente, entrar com ação civil pública sobre aquilo que se achar de responsabilidade e que deva ser compensada à sociedade por eventuais erros que a administração pública. E aí eu quero dizer assim, quando se fala de administração pública, nós vamos ter que falar, Belisário, infelizmente, nas 3 esferas, porque, independente da minha posição pessoal favorável ao governo federal, o Hospital Getúlio Vargas é um dos que está sem oxigênio.
E se nós formos processar pela falta de oxigênio, nós vamos ter que estender as 3 esferas de poder, né, que teriam responsabilidade ou corresponsabilidade sobre o assunto. Mas, independente desse meu posicionamento, eu acho que não é a hora para a gente fazer. Eu acho que nós estamos num momento em que as pessoas ainda estão vivendo o agravamento das consequências ainda da pandemia. Nós não temos nenhuma perspectiva de melhora nos próximos dias. Acho que devemos aguardar um pouco mais, tomar um pouco de cuidado para não nos precipitarmos. Eu não estou aqui invalidando o mérito, tá, da proposta. Eu estou aqui apenas colocando a apreciação de todos, a oportunidade da proposta. Paulo, você tem alguma outra proposta alternativa? Nesse momento, aqueles que podem ajudar, gente. São famílias que estão morrendo no dia a dia. Eu acho que, nesse momento, nós devíamos nos unir à sociedade civil, que não só está enlutada, mas lutando pela vida dia após dia. Eu acho que, nesse momento, nós temos que ser solidários à sociedade. Entendeu? Estamos aqui ao lado da sociedade, somos todos empresários, mas somos todos empresários com responsabilidade social muito forte. E acho que todo e qualquer gesto de apoio e solidariedade ao que está acontecendo com essas famílias enlutadas deve ser prioridade na nossa pauta, até que nós possamos vislumbrar aí uma luzinha no fim do túnel, que eu acredito. Eu, pessoalmente, assim, com base, eu não sou técnico, não sou infectologista, mas, segundo tenho lido, aí nós vamos ainda ter mais 20 ou 30 dias de maus tempos. E, logo em seguida, a tendência é arrefecer. Aí, sim, é uma hora de fazer o balanço do estrago que foi feito e de apuração de responsabilidade. Ok. Mais alguém gostaria de se manifestar, pessoal? A gente precisa receber realmente insumos de vocês, dos associados, para a gente tentar sair dessa reunião. Belisário, eu tenho a mesma visão do Paulo. Esse momento é um momento de ajudar e solidarizar com a população impactada, sendo que o apoio tem que ser com infraestrutura, né? Em conseguir bens materiais, etc., não necessariamente em dinheiro. O dinheiro vai agregar pouco valor, porque o problema não é, nunca foi e nunca deixou de ser de dinheiro. Dinheiro tem muito, né? Que diga aquele sambinha lá do carnaval, né? Se tem dinheiro, faz, né? Mas a minha posição é exatamente similar do Paulo. Não é hora de fazer absolutamente nada de ação judicial e avaliar dano. É um momento que a sociedade como um toda está num estresse e numa crise. O momento agora é de assegurar a vida humana. É o pilar mais básico que nós temos nesse momento. Eu já dizer uma coisa para vocês. Aquela primeira eleição foi 55-7, se eu não me engano. Eu fui um dos 7 que votou contra. 48-6. 48-6. Eu fui um dos 6, tá? Dizer uma coisa para você. Eu fui contra a ação judicial naquele primeiro momento. Eu entendo a posição dos associados perfeitamente. E eu sou contra agora. Eu acho que não é um momento de litígio. E eu não sei se eventualmente vai haver momento de litígio. Afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República já tem litígio, o Ministério Público já tem litígio, tanto do trabalho quanto e o próprio a AGU já tem litígio. Então, o que mais tem é litígio em curso. E eu creio que a gente não deve entrar nessa seara, não. Agora, o que a gente tem, até porque, se a gente entrar nessa seara, a gente pode ser visualizado como parte do problema da sociedade e não como parte da solução. Ok, Jonathan. Belisário, eu posso falar? Sim, está aberto para quem quiser falar, por favor. Eu concordo com desde a primeira fala do Jonathan e com o que o Paulo colocou. Eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar também para tirar como uma lição o que a gente está vivendo hoje com oxigênio. O Amapá sofreu com energia não tem muito tempo. Eu acho que isso é um problema de governo, é um problema de logística, de infraestrutura, que passa por uma série de situações que aí sim eu acho que a gente deve cobrar com
com muita força, que é a 319, outras situações que eu acho que a gente pode cobrar num futuro próximo. Judicializar qualquer coisa nesse momento, a gente acaba se tornando um vilão. E eu acho que é o momento da gente se unir. E uma coisa, eu acho que, assim, eu também faço as minhas doações anônimas, que eu acho que são aquilo que eu dou, Fernando, para a sociedade, às vezes eu também prefiro não comentar. Mas aquilo que a minha empresa faz, eu acho que a gente tem que, nesse momento, juntar essa força e mostrar que a gente está fazendo o que o governo não está fazendo. Porque a gente, do mesmo jeito que a gente é criminalizado por estar pedindo que volte, pedindo que a economia continue a andar, a gente tem que mostrar o quanto, mesmo apesar de todo esse prejuízo que a gente está tomando, a gente está tomando a atitude que era para ser do governo. Eu vejo aqui empresários, e aqui eu posso falar o Fernando aqui como executivo do Grupo Tapajós, e eu me senti extremamente ofendido com aquele decreto onde você tem que encerrar a atividade de uma drogaria às 19 horas. Eu, como cliente, eu estou falando não só como empresário, eu acho que o governo ele passou do limite de enxergar o que é a solução. Então, mais uma vez, independente de quem está no governo, eu concordo com o Jonathan, eu não estou botando a culpa, eu acho que é um problema de desgoverno, eu acho que, infelizmente, a gente não tem gestão, e nesse momento a gente tem que pegar como empresário e tentar virar. Infelizmente, a gente vai ter que virar e falar: olha, as nossas empresas estão se movimentando em relação a isso aqui. Porque lá na frente, quando a gente for cobrar do governo, eu acho que a gente não tem que cobrar, às vezes, não só financeiramente, mas é mostrar o que a gente fez. É mostrar que a gente fez. Então, Fernando, você concorda com a sugestão número 3 do Dedé, que seria criar um comitê para fazer levantamento de todas as ações que as empresas associadas fizeram. Você concorda com isso, né? Eu acho que isso é importante, até para a gente poder usar para mostrar para o governo que, independente do nosso prejuízo, a gente também investiu no que ele não fez. Ok. Então, você concorda com a proposta 3, 4. Ok, tudo bem. A respeito do que o Fernando falou sobre a BR-319, eu vou compartilhar com vocês rapidamente a conversa que eu tive ontem com o secretário Marcelo Costa, que é o secretário nacional de transporte, né? Lá segundo no Ministério ele já fez uma live conosco, e ontem eu disse para ele: secretário, é a hora de nós falarmos com o ministro Tarcísio para ter uma conversa com os associados da Panamazônia e ver como é que tentar criar uma estratégia que inclua o empresariado, a sociedade civil e o governo para avançar mais rápido possível nessa solução da recuperação da BR-319, porque essa crise ela não vai passar agora, rapidamente, e nós não podemos continuar dependendo do modal aéreo e fluvial para abastecer Manaus. Tem gente morrendo por causa do desabastecimento. Ele me disse hoje de manhã que iria falar com o ministro e que ele acha que é possível que em breve o ministro tenha uma resposta para a gente e venha conversar conosco. Então, eu acho, sim, sem dúvida, uma oportunidade dessa situação trágica toda a gente conseguir isso, acabar com as resistências para pavimentar a BR-319. Bem, a palavra permanece franqueada. Belisário, Rogério. Ok, Rogério, por favor. Davi, você quer falar? Não, pode falar primeiro, depois eu vou em seguida. Em seguida, Davi. Eu estou alinhado com o pensamento do Fernando. Realmente é isso. Eu só queria discordar de um ponto. Eu acho que a empresa liberal ou conservador entende que a empresa não tem responsabilidade social. A responsabilidade social da empresa é pagar imposto e pagar seus funcionários. Tá certo? Então, eu não entendo que a empresa tem responsabilidade social, não. A empresa tem que pagar seu imposto e pagar seus funcionários. E já é uma responsabilidade bem pesada, né, Rogério? Bastante pesada. O resto ela faz por voluntariedade, como vários de nós estamos fazendo agora. Não precisa fazer publicidade disso, em regra geral. Acho que, como o Fernando disse,
Nós só devemos fazer publicidade do que nós estamos fazendo como empresa agora, porque nós estamos sendo vilanizados pela sociedade por meio da Exatamente. mídia e por ações e vozes do governo, transformando a vítima em algoz. É isso Ou aí. seja, eu acho que só por isso que nós devemos dar publicidade. De outra forma, como o Jonathan disse, quem faz o bem não deve fazer publicidade disso. Mas essa é uma exceção, porque nós estamos sendo vilanizados. Só por causa Eu disso. penso exatamente como você. Penso Exatamente. como você. Obrigado. Bem, então mais um voto a favor da proposta número 3, registrado aqui. Davi, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Eu também concordo que não é um momento de mais litígio, né? Eu acho que nós não temos que ser subservientes ao Estado e também não devemos abaixar a cabeça, porque se não forem os empresários, quem? Entendeu? Tem Ministério Público, tem essas outras entidades, mas você sabe que se o empresariado não se unir e colocar os seus direitos, a gente acaba sendo humilhado, como a gente está sendo, vários dos colegas estão sendo humilhados pela força do Estado. Nós temos que ser maiores, porque os empresários são que realmente fazem a máquina andar. Então, eu realmente acho que nesse momento de crise não é momento de ter litígio, mas também não devemos nos acovardar e ficar só subserviente ao Estado e achar que a gente não deve, em um momento algum, colocar a nossa voz. Agora, eu concordo também com o último comentário, acho que foi o Rogério que falou, sobre essa a postura e como realmente nós estamos sendo colocados como os vilões. Acho importante demonstrar que os empresários, além de geração de emprego, capital e tudo mais que nós já fazemos, o empreendedorismo, mostrar que nós também contribuímos quando a situação fica do jeito que está. Eu quero colocar aqui, para que todos saibam, nós estamos já em contato antes dessa crise, nós já vimos buscando um contato com um grupo anglo-americano para trabalhar conosco em projetos sociais e projetos justamente de treinamento e capacitação para as pessoas aqui na Amazônia, justamente para essa questão de emergências médicas e emergências como a gente está tendo agora e outras emergências, desastres que poderiam vir a acontecer. Isso aí nós já estávamos trabalhando, inclusive estamos fechando um acordo para a montagem aqui no Tarumã, anexo ao nosso projeto turístico, um projeto de uma área onde será feito treinamentos e vários projetos logísticos para ajudar a Amazônia nesse sentido. E isso já estava planejado para começar exatamente agora, dia 15, mas por conta de tudo que aconteceu, estamos aguardando aí, mas eles estão prontos para iniciar os trabalhos. E aí eu consultei a minha irmã, que é médica há muitos anos, no 28 de agosto, e tem muitos colegas aí em todas as unidades, a doutora Joy Israel, e pedi que ela fizesse um levantamento de tudo que estava sendo necessário em termos de EPIs, e equipamentos, respiradores, o que tivesse e o que havia de necessidade para a nossa área, oxigênio e o que mais fosse, e mandei para o grupo, e o grupo fez um levantamento, fez uma planilha com todos esses itens, né, que podem já estar até sendo providenciados pelo governo federal ou não, e eles mandaram um orçamento, não é uma coisa gratuita, seria logicamente vendido, né, já que não temos problema de valor, de dinheiro, né? O problema não é o dinheiro, o problema é trazer essas coisas e fazer com que a coisa seja resolvida, né? Mas o grupo está disposto a, inicialmente, trazer 70 voluntários, que são pessoas da reserva, tanto do Exército americano como britânico, e entre outros profissionais, médicos, enfermeiros e tudo mais, estão dispostos a vir em trabalho voluntário. Esse grupo tem 2 helicópteros, barcos anfíbios e várias outras coisas que estão dispostos a trazer imediatamente nos próximos dias aqui para o Amazonas. E também desses produtos, todos esses equipamentos e oxigênio e tudo mais, eles estão com
um avião Antonov 124, capacidade de 80 toneladas, para vir diretamente de Londres para Manaus, trazendo todo esse equipamento para cá. E ainda eu falei da necessidade de fazer talvez uma ou duas pontes aéreas de Manaus até São Paulo para trazer mais oxigênio. E eles também disseram que o Antonov pode estar disponível para isso, logicamente, e os custos têm que ser pagos pelo governo brasileiro, ou pelo Estado do Amazonas ou pelo governo federal. Bom, nós encaminhamos essa proposta, uma carta de apresentação do grupo, encaminhamos para o ministro da Saúde, encaminhamos para o ministro das Relações Exteriores e também encaminhamos para o ministro do Exército. Também isso foi encaminhado direto por eles, que eles já têm um bom relacionamento com o Exército Brasileiro, porque eles já vieram aqui fazer treinamentos. Então, isso aí está acontecendo. E o que eu ia discutir aqui com vocês é perguntar se vale a pena, eu particularmente não estava achando que valeria a pena, colocar essa proposta na mão do governo do Estado. Se o governo do Estado seria um ator importante, se poderia intervir nessa ajuda e dizer que pode entrar com o valor para trazer esse avião para cá e a gente ter disponibilidade de oxigênio e de todos os equipamentos que estamos precisando, mais esses voluntários, mais 2 helicópteros para distribuição nas cidades do interior, e tudo isso a gente pode resolver. Eles já colocaram, inclusive, data para o voo sair de lá, pode ser no dia 20, 21, 22 ou 23 e 24 agora, de janeiro. O avião está pronto e disponível, basta o governo brasileiro decidir. Ou seja, dar a canetada. Queremos que isso aconteça e isso vai acontecer. Já está tudo pronto, já está na mesa deles. Agora, minha pergunta para os associados é se nós devemos levar essa ideia ao governo do Estado, a esse grupo de trabalho. Tem um grupo de trabalho, tem pessoas sérias nesse grupo de trabalho, e que a gente levasse para o governo do Estado também essa proposta. Deixo aberto para vocês. Obrigado. Davi, muito obrigado. A Panamazônia ajudou o Davi nessa articulação com o ministro. Eu não sei como é que está, em que pé ficou. Alguma resposta do ministro, Davi? Da Saúde? Não. Eu mandei, inclusive agradeço ao Belisário, realmente ele fez contato com o ministro da Defesa, né? Aliás, da Saúde. Da Saúde, perdão. E a ministra Maria Deise nos ajudou para a carta chegar ao ministro Ernesto, por conta da entrada desses estrangeiros aqui para fazer esse trabalho voluntário. E eles, diretamente, fizeram contato com o ministro da Defesa por conta da amizade que eles já possuem com ele. Mas eu mandei no sábado à noite para o ministro Pazuello, e até agora não houve nenhuma manifestação por parte dele. Domingo mandamos, a ministra Maria Deise enviou para o ministro Ernesto, e hoje ele enviou para o ministro da Defesa. Então, eles estão com tudo isso na mão, basta eles decidirem e o avião vem para cá. Esse tipo de ação que a gente fez em relação a essa situação do Davi é o tipo de ação que a Panamazônia tem feito todos esses dias, incessantemente. Então, estamos em contato constante com pessoas no gabinete do ministro da Saúde, com pessoas no gabinete do ministro das Relações Exteriores, com pessoas na Presidência da República, né, e outras entidades. Inclusive, ontem à noite, nós conversamos longamente com a pessoa que está como chefe desse centro de gestão que eles criaram, Centro Integrado. É um rapaz que eu acho que é aqui de Manaus, um advogado, que é assessor do Pazuello, do ministro Pazuello, se chama Carlos Augusto. E eu relato para vocês rapidamente um resumo. O que aconteceu? Precisávamos, a empresa Atem, distribuidora, precisava levar 160 cilindros de Manaus para encher em Belém. Nós já tínhamos conseguido, através da FAB, remessa de 200 cilindros para a Atem também de São Paulo. Conseguimos, através da FAB, ajudar também o centro, o nosso amigo Marcelo Osório, o Ednelson Souza,
Meu Deus, esqueci a empresa, fugiu o nome da empresa deles. Uma distribuidora. Isso, a trazer de cilindros de Goiás, isso tudo através dos contatos com o pessoal do Exército, das Forças Armadas. Só que, recentemente, no sábado, sexta ou sábado, houve uma decisão do governo federal de concentrar todas essas ações logísticas na mão do Ministério da Saúde. Então, foi designado esse funcionário, esse advogado, doutor Carlos Augusto, e eu falei com ele ontem. E ele me disse o seguinte, que infelizmente a capacidade operacional já está no limite, então que ele não sabia se poderia atender. Havia poucos aviões disponíveis para fazer esse serviço. Eu perguntei a ele, é com a FAB? Eu posso falar diretamente com a FAB? Ele falou, não adianta falar com a FAB porque vai voltar para mim. Tudo está concentrado em mim. Isso me preocupou porque me pareceu que o processo de essa articulação logística do governo federal não está ocorrendo da melhor forma possível, né? E ele, inclusive, alertou o seguinte, ele me disse, olha, Belisário, vocês estão reclamando, mas o problema é o seguinte, que isso não é culpa do governo, essa situação é culpa do que aconteceu antes. Aí ele falou da BR-319. Eu falei, o senhor tem razão, a culpa não é do que aconteceu no passado, sem dúvida, está certo. Mas o problema é resolver agora porque está faltando oxigênio. Então, eu me preocupei assim um pouco com essa falta de senso de urgência que eu senti na conversa, né? Mas é assim, isso é para que vocês tenham conhecimento de como as coisas estão. Então, eu acho que... E aí, depois disso, eu voltei a falar com o secretário nacional de transporte, relatei a conversa para ele e ele falou, não, Belisário, nós vamos, o Ministério, amanhã de manhã mesmo, hoje de manhã, nós vamos falar com o ministro Pazuello e nós vamos tentar, nós temos muita expertise aqui no Ministério da Infraestrutura, de apoiar o governo. Então, me pareceu também curioso que já não tivesse acontecido essa articulação. Então, eu parabenizo o governo federal, porque é quem está tentando resolver a situação, além dos empresários, né? Os empresários em primeiro lugar, eu acho, mas me parece que falta realmente, como diz o Jonathan, falta melhor gestão para resolver essa crise. Bem, dito isso, eu passo a palavra. O Ricardo de Cá está pedindo a palavra. Ricardo, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, Belisário. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiro, compartilhar o pensamento do Jonathan, do Paulo. Acredito que não seja momento da gente buscar qualquer tipo de ação na justiça para reparar os danos, até porque é muito cedo mesmo, né? Não sabemos ainda aonde, quando isso vai terminar. Concordo com o Jonathan que também doações em dinheiro para o governo, a gente sabe que não tem controle, boa parte dos problemas que estão acontecendo é culpa de uma má gestão, certo? E as empresas têm sofrido muito também com toda essa paralisação, a dificuldade de pagar salário, fornecedores, impostos. Não sabemos como é que vai ficar a questão da ajuda do governo esse ano. Se eu não me engano, agora em dezembro, aquele plano econômico do Bolsonaro parou, né? 2021 ainda não tem nenhuma definição. Isso também é uma questão que nos preocupa. Sabemos que o Amazonas foi o primeiro estado a sofrer com essa segunda onda e não sabemos se essa segunda onda provavelmente deve se estender para os demais estados brasileiros. E se só aí que o governo federal vai tomar uma atitude mais enérgica com relação à economia, ou se ficar localizado aqui na nossa região essa crise, o governo federal vai tomar algum tipo de atitude também ou não, né? Então, é uma situação que nós temos também que avaliar. Gostaria também de agradecer, Belisário, o apoio com relação àquele projeto que discutimos, que é a compra de uma usina, uma mini usina de oxigênio. A ideia surgiu no sábado, no final da tarde. Hoje, chegamos a mais ou menos R$200 mil arrecadados, tá? Várias empresas
se puseram a participar, fico muito feliz, né? Gostaria de falar que ainda falta um valor substancial. O objetivo de comprar a usina é justamente atender uma necessidade que hoje os cilindros estão atendendo, né, que é imediato, porque uma usina dessa demora aí mais ou menos de 10 a 15 dias para entrar em operação, no melhor cenário. As pessoas estão todo dia, nos últimos 3, 4 dias, sofrendo com essa falta de oxigênio, então os cilindros estão sendo extremamente importantes para resolver a solução de imediato, mas o cilindro ele acaba depois de algumas horas de consumo. E o objetivo da usina é justamente ter aquele consumo, aquela produção permanente do oxigênio. Então, nós iríamos ceder essa usina para uma unidade de saúde. Ela tem a capacidade de produção dessa usina é de aproximadamente 40 cilindros, 50 litros por dia, ou seja, em 30 dias teria mais ou menos 1.200 cilindros de produção, ou quase 10 aviões daquele que foi enviado pelo Gustavo Lima. Então, a usina que vai ajudar a salvar muitas vidas. Eu gostaria de pedir a todos os associados, sei que todos estão fazendo um esforço gigante, né, tanto na pessoa física como nas empresas. Não sei se iremos conseguir chegar no valor total da usina, que hoje é R$566 mil, tá? Chegamos em 24 horas, 48 horas vai fazer hoje, em R$200 mil. Estou começando a ter mais dificuldade. Ricardo, não era 338? Eu confundi. Não, você confundiu. Eu até te mandei lá a de 566 mil, a de 17 metros cúbicos, tá? Existe algumas menores, de 8 metros cúbicos, de 6, 12, né? Mas aqui nós decidimos trazer a 17 metros cúbicos, que atende uma unidade de saúde de mais ou menos 8 leitos de UTI ou 40 de enfermaria, tá? Nesse valor já está toda a parte de instalação. Eu acredito que nós não podemos também assumir uma responsabilidade que é do governo. Então, a minha sugestão, inclusive para os que estão participando do projeto, é que seja feita uma cessão temporária dessa unidade para uma unidade que precise de imediato, um hospital da criança, qualquer coisa do tipo. E depois que passar essa crise, essa mesma unidade, essa mesma usina possa ser transferido para outro município do interior, outra cidade que esteja precisando também. A gente não sabe quanto tempo essa guerra vai demorar e nem para onde ela vai se estender. Então, nós teremos uma unidade ali que, quando passasse esse gargalo aqui da nossa cidade, pudesse ser utilizado e salvar vidas em outras regiões. Então, eu gostaria de agradecer o apoio, Belisário, pedir também para os demais membros da associação para poder participar, me ajudar a participar nesse projeto, trazer pessoas e empresas para poder contribuir com essa usina. São 40 cotas, tá? Que foram dividir o valor da usina. Sei que é um valor bastante substancial. Alguns amigos, agora mesmo, só rapidamente para concluir, agora mesmo recebi uma ligação que eu achei muito interessante. Um policial militar que me ligou para falar que se juntou com outro amigo meu e está doando R$200. R$200, que é o que ele podia doar para comprar a usina. Então, eu achei fantástico. Então, alguns amigos estão juntando outros amigos para poder entrar em uma única cota. Tá? Então, é isso, pessoal. Tá bem. Muito obrigado. Fernando Ferreira, você gostaria de falar alguma coisa, relatar sua situação, Fernando? Sua experiência? Obrigado aí pelo carinho, né? Obrigado aí pelo convite. Minha primeira vez aqui nessa plenária aí, eu fico muito feliz, muito lisonjeado. Muito obrigado. Só apresentar o Fernando. O Fernando é o diretor do Grupo Tapajós, que, entre outras marcas, tem a Santo Remédio. Fernando, por favor, muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Pessoal, o Grupo Tapajós ele não é tão conhecido, mas as farmácias do Grupo Tapajós você devem conhecer. Santo Remédio, Farmabem, Flexi Farma, tem o Atacado também, que a gente tem a honra aí de atender a Bemol Farma, aí, e da qual eu também já fiz um trabalho lá atrás como consultor. Hoje, no varejo de medicamentos de Manaus, nós respondemos por 55% de todos os medicamentos vendidos na nossa cidade. No estado, um pouquinho menos, aí, cerca de 28% na região que a gente atua. Então, manter as farmácias funcionando não é uma questão econômica mais, né? Acho que todos os varejos aí têm sofrido
absurdamente com a questão do lockdown. Não é o caso do Varejo Farma, pelo contrário, o Varejo Farma tem crescido aí dentro desse movimento. Então, do ponto de vista econômico, seria muito conveniente para a rede de farmácias fechar às 17 horas, né? A gente consultou o nosso jurídico, entendemos todas as consequências de manter aberto, e foi uma escolha humanitária manter as lojas funcionando. É evidente que sempre que a polícia chegou e pediu para que nós fechássemos a loja, a gente fez o fechamento, não há que se entrar em discutir, mas entendemos naquele momento que a escolha que nós fizemos de manter a loja funcionando é uma escolha porque 40% de todas as vendas de uma farmácia acontecem no período das 19 horas até as 23 horas. São pessoas voltando do trabalho, são pessoas que têm entes queridos em situação complicada e precisam do medicamento. Nós estamos atendendo cerca de 8 mil pessoas por dia nesse horário. E eu não sei onde essas pessoas conseguiriam ter acesso a medicamento se nós não tivéssemos agido dessa forma. Então, agradeço aí o Willi Garcês, o presidente do grupo, que aceitou que a gente tivesse esse tipo de posicionamento. É evidente que a gente não evidencia isso em nenhuma rede social, em momento algum queremos afrontar o governo do Estado, não é o nosso interesse jamais. Tentamos de toda a sorte convencê-lo aí de mudar e flexibilizar o decreto, que acabou acontecendo logo depois, mas pelo nosso tamanho, não existe nenhum outro player na cidade que poderia nos render no momento que nós fechássemos a loja. Temos aí reforçado nossos estoques, trazido de forma aérea produtos como ivermectina, azitromicina, todos os produtos que os médicos têm prescrito aí. A gente fez um comitê de guerra no começo de dezembro. Infelizmente, um dos cenários que a gente teve na época era que sim, haveria um aumento da pandemia. A gente imaginou que pudesse haver um crescimento. Fizemos um esforço de reforço de estoque, mas nada próximo do que está acontecendo agora. Nesse momento, nós temos 500 mil de caixas de ivermectina, que a gente está distribuindo aí de uma forma muito, muito igualitária para os municípios do interior, através dos nossos clientes do atacado. O grupo é varejo e atacado, temos mais de 2 mil clientes no atacado, e fazer chegar esses insumos no atacado é uma questão mais social ainda do que chegar no varejo, porque o varejo de Manaus é mais fácil o acesso. Então, nós pegamos aí desses 500 mil ivermectinas e separamos 300 mil para fazer chegar nos interiores mais distantes através do nosso cliente. Nosso compromisso é fazer essa venda desses produtos sem nenhum tipo de repasse de preço, mesmo que o modal tenha sido aéreo, entregando esses produtos e garantindo não ter aumento de preço. Nós temos uma operação hoje só em Manaus com 100 lojas. Nesse momento que eu falo com os senhores, eu tenho 120 colaboradores afastados por Covid, tem outros colaboradores afastados por uma questão emocional, porque tem uma pessoa em casa doente que a gente tem administrado. Nosso CD tem funcionado de domingo a domingo, 24 horas por dia. Também temos várias baixas dentro do CD pela questão do Covid, mas sabemos do nosso propósito, de manter a operação funcionando, porque esse é o nosso significado, é nosso objetivo nesse momento. Sou solidário à ideia, Belisário, de fazer mais. Eu tenho conversado com o nosso presidente aqui, eu acho que a gente precisa assumir um protagonismo aí pelo nosso tamanho. Nós vamos fazer uma doação aí de mais de R$500 milhões para as entidades que têm apoiado, o governo do Estado, a prefeitura, o grupo de amigos aí que tem se juntado. Nós também já temos em ação, vamos disponibilizar uma entrega de 10 mil atendimentos médicos para 10 mil famílias que nós vamos acompanhar por 30 dias. O serviço pioneiro de telemedicina que a gente vai lançar ainda essa semana. E todas as iniciativas que a Panamazônica tiver e achar que o Grupo Tapajós pode colaborar, ou com a sua capilaridade, com o seu conhecimento de mercado. Temos, inclusive, conversado com o próprio ministro da Saúde, com o prefeito da cidade, usar nossos contatos fora do país aí para conseguir a compra da vacina. Nós temos negociado com Londres, com o nosso escritório que temos nos Estados Unidos. A gente tem um contato da AstraZeneca que tem a possibilidade real de entrega de 33 milhões de doses de vacina. A gente não tem comentado isso porque existe muita expectativa, muito risco. Acabei de ter uma conversa agora aqui com o superintendente de saúde do estado do Rio de Janeiro, onde ele me pediu para formalizar isso. Então, assim, a gente pode está fazendo algumas coisas, pode fazer muito mais, e a gente conta com a Panamazônica para
dar para a gente quais são as entidades que merecem receber esse recurso e estamos aqui abertos a ser parceiro em qualquer ação que vocês acharem relevante. Nossos compradores farmacêuticos, todos na nossa equipe, têm entendido o significado que a gente tem e o nosso propósito nesse momento. Excelente, meus parabéns, Fernando. Muito obrigado. Salientar, né, Fernando, que a Panamazônia intermediou esses contatos com a Prefeitura, com o Ministério da Saúde e também com o Governo do Estado para a flexibilização do decreto, né? Então, acho que nós nos envolvemos nesse processo todo e acabou tendo um bom resultado e outros resultados que ainda virão em breve, como o Fernando disse. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. A palavra continua franqueada. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Daiane Casal, Alexandre Zucatelli. Se ninguém quiser mais fazer uso da palavra, vamos fazer aqui um resumo do que foi apresentado. Eu gostaria de fazer uma colocação. Evaristo, por favor. O Fernando colocou uma situação com relação ao horário de funcionamento e o percentual que isto representa do horário que ele estava fechado, 40%. Hoje nós tivemos uma reunião da Associação Amazonense de Supermercado, também por esse modal aqui, e o que acontece? 42% do faturamento dos supermercados é entre 18 e 22 horas. Então, isso significa que está todo mundo num prejuízo de ladeira abaixo, entendeu? E os supermercados estão fechando às 17 horas e entraram com um recurso para que o entregador da mercadoria para vender no dia seguinte pudesse voltar para casa. A resposta do governo do estado foi criar um terceiro turno. Acreditem vocês a resposta dada a nós, que se a gente quer receber mercadoria depois das 19 horas, o funcionário tem que dormir na empresa para sair de manhã cedo. Então, ele não pode voltar para casa, não tem um documento, não pode se redigir um papel, alguma coisa, para dar para ele o caminho de volta, para pagar um Uber, sei lá, um táxi para ele voltar. Então, veja só o tamanho da dificuldade do processo. Aí, amanhã cedo, você vai no supermercado, quer comprar hortifruti, a mercadoria ainda vai chegar, porque ele não pôde entregar no dia anterior. E quem está mais penalizado com isso não é nem o supermercadista, é o cara que produz o hortifruti que ele traz de madrugada, e ele não pode transitar de madrugada. Ele traz isso lá do interior para poder deixar no supermercado, entendeu? Eu falava hoje com um rapaz que ele é produtor lá do Pau Rosa. Ele todo dia saía de casa às 4h30 da manhã para chegar às 6 e entregar no supermercado. Ele tem que sair de casa às 6 para chegar às 8 agora. Ou melhor, perdeu mais uma hora de venda, mais um período de negócio. Okay. Essa era a minha consideração aí também. Uma situação terrível. Alguém gostaria ainda de fazer, quem não falou ainda, Daiane, quem mais? João Luiz, Alexandre Zucatelli, Dr. Valdir Alecrim, André Borges, gostaria de falar, André? Renato Bonadiman. Boa tarde, com licença, Belisário, é Daiane. Daiane, pois não. Eu vou colocar aqui alguns pontos da minha visão e da minha perspectiva. Eu sou totalmente contra lockdown, qualquer cerceamento de liberdade individual, econômica, empresarial, de qualquer tipo que for. Independente de motivos sanitários ou etc. Todas as empresas, com exceção talvez de farmácias e num primeiro momento até com a exceção de alguns supermercadistas que tiveram um boom nas suas vendas no ano passado, mas a grande maioria das empresas vem de um sofrimento terrível do ano passado inteiro.
inclusive no momento que se esperava, né, vender alguma coisa a mais, que era o final do ano, não obtivemos resultado nenhum, e aí recebemos aqueles choques um atrás do outro, enfim, ano terrível, né? Coisa já esperada, mas que a gente não imaginava que vamos mais um ano aí para frente. Várias pessoas colocaram aqui considerações de expor a questão publicitária, vamos pôr dessa forma, da ajuda. Eu acho que, baseado essa jogada de marketing contra as empresas e contra os empresários, valia a pena ficar aqui uma reflexão, a própria Associação Panamazônia, de construir um vídeo falando do nosso posicionamento como associados, e mostrando e evidenciando as ações que os empresários vêm fazendo, sobretudo no momento que vêm todas as empresas fragilizadas economicamente. Então, talvez fique aí um pensamento de reflexão para isso. Eu acho que a Panamazônia mesmo, de construir algo nesse aspecto, porque realmente, se você conversa com as pessoas na rua, que não têm uma capacidade de raciocínio um pouco mais ampla, você ainda vê as pessoas achando que o comerciante, o empresário e a empresa que é o culpado disso tudo. É impressionante a inversão das responsabilidades. Então, fico aqui registro desses pontos para ficar aí as considerações, tá bem? Daiane, eu acho a sua ideia excelente. Pouco antes de começar a reunião, eu estava conversando com o Rogério Rabelo e eu estava dizendo justamente isso, que inverteram tudo. Agora, o empresário é o bandido e os responsáveis verdadeiros estão se saindo de mocinhos. Eu acho excelente. Se todos concordarem, a Panamazônia pode organizar esse vídeo e também outros tipos de material nesse sentido. Eu acho excelente ideia. Muito obrigado, Daiane. Amigos, a palavra continua franqueada. Alguém gostaria de fazer uso? Alexandre Zucatelli, gostaria de falar rapidamente? Boa noite a todos. Eu vim participar do meio para o final, ouvi todo mundo. Obviamente, nesse momento, todo mundo tem suas razões. Só sabe as dores quem está passando, quer seja familiar por perca de um ente querido ou empresarialmente nas dificuldades dentro da sua empresa, do seu negócio. Agora, é claro, chega um momento que existem ordens superiores acima de nós, empresários. A gente luta, a gente tem defendido o liberalismo econômico, o desenvolvimento através do trabalho, que é o que a gente busca fazer diariamente. Só que o momento ele é dramático, realmente, que a gente vive hoje no Amazonas. E eu sei que, por mais que a gente precise trabalhar, cumprir nossos compromissos, também a gente tem que entender o outro lado da moeda. Porque, muitas das vezes, pessoal, só sabe a dor do sofrimento quem está sentindo da perca de alguém. Então, eu vejo que esse exato momento, eu vou até compartilhar com vocês. Na sexta-feira, eu tive uma decisão muito difícil, que foi de dar férias coletivas durante uma semana na empresa do Amazonas, aqui de Manaus. Porque a situação estava dramática, a gente viu que os hospitais não estavam conseguindo atender, falta de vários equipamentos, assistências. Estou me solidarizando com o Ricardo nesse projeto que ele está fazendo. Me coloquei à disposição de participar com uma cota, porque eu acho isso importante. Como também estou me solidarizando com outras pessoas que estão se unindo aí, grupos empresariais, para poder dar apoios
profissionais, hospitais, que hoje, minha opinião, é de nossa saúde, nos preocupar com o nosso negócio. E o mais importante de tudo foi a aprovação ontem de 2 vacinas, que a partir dessa semana, Manaus, Amazonas começa a ser vacinado. Eu acredito que vai vir, né, no máximo em 2 semanas aí, as coisas se normalizarem para a gente voltar à nossa vida normal. É uma turbulência que a gente está passando, mas o mais importante é a gente estar vivo, saudável, para que a gente continue nossa vida e continue desenvolvendo o nosso negócio. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Mas friso aqui que eu entendo cada posição de cada empresário que tem compartilhado aqui nessa reunião e no nosso grupo de WhatsApp, e eu apoio totalmente o liberalismo econômico. Essa é a minha posição. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ok, obrigado, Alexandre. Antes de continuar, eu queria aproveitar isso e fazer uma consulta para vocês rapidamente aqui. Vocês sabem que nós saímos do WhatsApp e migramos para o Telegram. Alguns associados me disseram, alguns estão até aqui presentes, que não iriam migrar para o Telegram. E aí, alguns têm me pedido para reativar o grupo do WhatsApp do Conselho, que, na verdade, não foi desativado. As pessoas, algumas saíram, mas o grupo está lá, ainda tem umas 50 pessoas. E tem algumas pessoas que realmente não vão migrar para o Telegram. Então, isso dificulta um pouco a comunicação. Embora eu, pessoalmente, prefiro não participar do WhatsApp, eu pergunto a vocês se seria melhor, em consideração a esse grupo que não migrou para o Telegram, reativar o grupo do Conselho, só do Conselho, exclusivamente para os conselheiros, né, lá no WhatsApp. O que vocês acham disso? Belisário? Resposta rápida, Paulo. Belisário? Não, é bem rápido. A minha posição é o seguinte, eu pessoalmente tenho dificuldade de operar o Telegram porque não está no meu hábito, né, normal. Eu uso o WhatsApp para os meus negócios, eu uso o WhatsApp de contato com a minha família. Para mim é muito mais conveniente operar o WhatsApp por uma questão de já ter lá dentro do WhatsApp, por força de hábito. Eu teria que me reeducar até chegar no Telegram e dar o uso intenso, né? Então, para mim, tanto faz, mas o conselho de administração no WhatsApp, eu acho que deveria, pelo menos o conselho, facilitaria bastante. Tá bom. Então, eu pergunto a todos vocês, se ninguém se opõe, eu vou reativar. Se alguém se opõe, eu não vou reativar. Mas se ninguém se opor, eu vou reativar o grupo do conselho de WhatsApp. Pode. Ninguém se opõe? Eu sou favorável que reative, porque eu concordo com o Paulo. Eu acho que muita gente não vai sair. Eu tenho os dois, mas acaba que eu não consigo abrir o Telegram com a constância que eu abro o WhatsApp, porque eu já trabalho muito no WhatsApp. Tá bom, ok. Se não houver nenhuma manifestação contrária, então eu vou reativar e informar todos dessa nossa decisão hoje. Amigos, voltando para o tema da reunião, a palavra continua aberta. André Borges, você gostaria de se manifestar um pouco, André? Falar alguma coisa? Belisário, só dar uma boa noite a você, aos participantes. Eu tô com aquele dilema de algumas decisões da empresa, que a nossa empresa Equador tem muito claro em seu propósito, que o seu propósito social é realmente de gerar emprego, pagar tributo e colaborar de forma ética com a sociedade brasileira, né? Então, a empresa ela não participa de doações, apesar dos funcionários pessoa física, os sócios pessoa física, todos esses participarem sim de grupos, inclusive Humberto, Cláudia já doaram aí alguns valores para grupos aqui de empresários aqui do Norte que estão se
se juntando para mexer. Um deles é o Max, que é do pessoal do bem, então a gente já fez doação. Time do bem. A Panamazônia orientou os associados a contribuírem também para o time do bem. Nós, pessoa física, todo mundo está contribuindo, né? As 3 sugestões do Dedé, como a nossa empresa não participa desse lado social, então os 2 primeiros pontos eu concordo com os demais, que eu acho que não faz sentido nesse momento entrar com nenhuma ação judicial. E o terceiro ponto de aumentar, vamos dizer assim, a participação junto à sociedade do empresariado, que muitas vezes é, sim, mal interpretado por conta de o governo sempre quer culpar o outro. Isso aí é sempre muito válido, né? Eu realmente eu não tenho uma opinião. Eu estava conversando com você, eu estou relendo o Estatuto da Panamazônia, porque às vezes eu fico até... Isso aqui é um assunto realmente, de fato, Panamazônia ou não? Vamos fazer um... Então, são coisas, para mim, tá complicado. Em primeiro momento, eu, como sou de Pernambuco, eu pensei em deixar tudo aqui em Manaus, pegar a família, pegar sogro, sogra, amigo, e tentar fugir. Em segundo momento, eu vi que era uma estupidez muito grande, mas fiquei muito apavorado. Semana passada, com tudo que tem acontecido na família da minha esposa, tem muito médico, então hoje eu vejo que a pessoa física e tantas empresas, elas têm sim uma responsabilidade de, nesse momento que falta tanto, a gente tentar, e que somos afortunados, vamos dizer assim, de ajudar de alguma forma, né? Então, eu queria parabenizar todos vocês, que eu sei que todos estão engajados. Eu gostaria de poder me engajar mais, mas diante vamos dizer assim, do estatuto e eu posso fazer como pessoa física e estou tentando dentro das minhas limitações, né? Então, é muito mais para parabenizar e rezar para que chegue logo uma bendita vacina, que o Fernando consiga trazer de Londres alguma vacina, que eu sei que ele está lutando muito para isso. Exatamente. E que a gente... Nesse momento, o lockdown, para mim, ele tem algumas empresas, por exemplo, o supermercado. Está muito ruim? Tá, aumentou 40% no ano passado, faturamento do supermercado. Né? Mas está ruim. Não está, vai acomodar. Vai sair das 7 às 10, vai passar para de 6 às 7 da noite, isso é normal. Combustível, você perde 30%, mas foi um ano bom, foi um ano de crescimento. Na Equador, na Atem, que eu falo muito com os meninos, né? Jonathan, eu perguntei por WhatsApp, ele não me respondeu se a Fogaç teve ou não crescimento o ano passado. Farmácia, a gente sabe que teve um crescimento muito grande. Então, tem certas coisas que não precisaria ter um lockdown. O lockdown em Manaus, eu acho que ele é muito necessário. Por quê? Porque a sociedade não sabe se comportar. Agora, fechar tudo, todo mundo, fechar a farmácia, aí é um negócio que é muito exagerado. Mas se não fosse assim, talvez a situação tivesse muito pior. Então, é muito difícil julgar essa situação e impor alguma coisa ao governo, porque a população não se comporta. Né? É muita festa clandestina, é muita gente saindo de casa sem necessidade. Então, é muito complicado, é muito polêmica essas decisões. Mas é isso, Belisário. E tá bom, obrigado pela ação de cada um. Obrigado, André. Marcelo Osório, quer falar alguma coisa, Marcelo? Já daqui a pouco a gente já vai encerrar. Desculpa a todos aí, eu acabei me perdendo com relação ao horário. Queria muito estar desde as 5, mas infelizmente não deu. Tá? Eu acho que eu queria passar para vocês o seguinte: a gente conseguiu fazer uma ação aqui que eu nunca tinha feito antes. Eu queria só relatar para vocês que um amigo nosso, inclusive amigo do time do bem também, falei com o Antônio, né, o Antônio Aletrim, ele nos ajudou também, e com isso nos deu força para a gente fazer vídeos e passar para a nossa rede de amigos e rede de materiais de construção. A gente é distribuidor, então a gente passou para muitos lojistas, muitas fábricas, né, e muita gente ajudou a gente. Tá?
funcionários de clientes do interior ajudando com R$20, doando 40, 50, né? Lojistas doando 5.500, fábricas doando, então muita gente doou e a gente conseguiu um certo valor, distribuímos no sábado, até posso passar os vídeos, mas eu queria passar como mensagem para todos vocês o seguinte, gente, eu acho que a maioria das pessoas, elas têm vontade de ajudar, muitas das vezes não sabem em quem acreditar, porque eu mesmo tenho vontade de ajudar e não sei, porque eu não conheço. Se você pegar meu vídeo, colocar no grupo de vocês, ninguém vai ajudar, porque ninguém me conhece. Mas no meu ramo de material de construção, muita gente me conhece e me ajudou. Então, acho que nesse momento, o relacionamento que cada um tem pode fazer um diferencial. Teve amigo do Rio de Janeiro depositando, teve amigo de São Paulo, amigo de Fortaleza, amigo de vários lugares nos ajudando aí para a gente conseguir EPI, para a gente conseguir. Estamos comprando 10 BIPAP junto com o Antônio, que comprou 100, né? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, vamos ser esse elo de confiança, tá? Porque é difícil eu dizer, eu pegar um vídeo do João Luiz e colocar na minha rede, ninguém vai acreditar, porque ninguém conhece o João, né? Mas se ele colocar na rede de amigos dele, na rede de relacionamento de clientes, de fornecedores dele, com certeza muita gente vai ajudar. Então, Marcelo, deixa eu perguntar, vocês conseguiram trazer já oxigênio? O oxigênio, Belisário, infelizmente a gente brigou, o Ed foi com coisas, chegou a conversar com o secretário, mas o governo pegou tudo para ele. Até o 17 praticamente foi doado para ficar trabalhando, né? Não estava conseguindo encher nada, então foi até perdido. Conseguiu o cilindro, mas o cilindro demora 1 hora, acaba. Aí você tem que ir para a fila de novo, ou para Carbox, ou para Nitron, ficar na esperança de conseguir. Porque nós tínhamos conseguido o avião para trazer, através daquela articulação que a gente fez, o avião para trazer aqueles cilindros de Cuiabá. Trouxeram os cilindros? Na verdade, os cilindros que já estavam aqui é que estavam sendo movimentados, né? O Jorge quer trazer, mandar de rodoviário, né? Só que não ia dar tempo. O importante era a questão de ser via aéreo. O Ednelson foi para a reunião com o pessoal do Exército, né? Coronel lá, ele explicar melhor. Foi junto com o Jorge e foi com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, que inclusive eles até acharam muito fraco aí aquela articulação toda que estava rolando lá dentro. Parecia que ninguém sabia o que fazer, né? Exatamente. Das ideias que foram colocadas, mas ninguém tomou prática. E como já tinha muita gente tomando conta dessa parte, a gente partiu para outra, que foi dos EPI, e entramos em contato com o Antônio Alecrim para a gente tentar trazer os BIPAPs. Meus parabéns para o Antônio Alecrim, ele tem sido muito ativo nisso, para vocês também, para todos que estão agindo. Bem, muito obrigado então, Marcelo. Eu vou passar a palavra agora para o João Oliva. O João Oliva, acho que queria falar alguma coisa sobre BIPAP. João Oliva, a palavra está com você. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Belisário, boa tarde, amigos. Não, na verdade, nós também, o Marcos também coordenou uma campanha sobre BIPAP e também muita gente já contribuiu, nós já contribuímos, e essa campanha visa trazer 100 aparelhos, né? Eu acredito que vamos conseguir rapidamente isso, através de uma campanha feita pelo Marco Gabriel, e nós, é claro, estamos ajudando desde o início da pandemia, desde março do ano passado, aqui também a central de medicamentos, com contêineres, com transporte, e de todas as maneiras que a gente pode contribuir. Hoje mesmo mandamos cilindros para Itacoatiara, e estamos aqui trabalhando, ajudando o secretário Jório, sempre que ele nos demanda alguma coisa, nós vamos lá também, fazemos a nossa contribuição, e estamos aqui somando força com todos vocês e esperando que as coisas se flexibilizem logo, porque como todos aqui são empresários, nós sabemos que não tem jeito de funcionar, não tem jeito da saúde ter um bom fim sem a economia funcionando em pleno vapor. E nós precisamos que isso
ocorra rapidamente e que as coisas voltem à normalidade, principalmente na questão econômica. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos e eu agradeço a oportunidade de estar com todas essas figuras ilustres aqui que sempre contribuem com a Panamazônia. Muito obrigado. Doutor Valdir, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Ainda não falou? Doutor Valdir Alecrim, gostaria de comentar qualquer coisa? Não, Belisário, só queria agradecer a vocês todos aí, o Antônio e o Max estão empenhados nessa campanha desde o início, entendeu? E uma boa noite para vocês todos. Doutor Alecrim, parabéns para o senhor e, por favor, transmita nossos cumprimentos ao Antônio Alecrim, que nós estamos acompanhando o esforço dele desde o início. Parabéns mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado também. Eu queria apresentar para vocês o Fabiano Castro. Como vocês sabem, o SEIBEN é a empresa associada à Panamazônia. Na primeira fase da pandemia, foi extremamente útil esse contato que a gente tem direto com a diretoria em Brasília, porque ajudou muita gente, né? Inclusive o primeiro drive-thru para exames em Manaus foi do SEIBEN em parceria com a Torres Multicenter, que também é uma empresa associada à Panamazônia. Nós fizemos o link e saiu o primeiro drive-thru para fazer exames em Manaus naquele primeiro momento da pandemia. Fabiano, por favor, se apresente. Acho que o Fabiano não está ouvindo. Bem, tudo bem. Então, o Fabiano não está ouvindo, vamos finalizar. Eu vou fazer aqui um rápido resumo do que foi dito hoje, que ficou decidido. Em seguida, eu passo a palavra para o Eric, se ele quiser fazer algum comentário, e para o Jonathan Benchimol para encerrarmos. Então, levando em consideração o que todos disseram hoje, fica decidido que a Panamazônia vai acatar uma das sugestões do Dedé, que é o seguinte: vamos fazer alguma ação, que pode ser um vídeo ou alguma outra atividade, com o levantamento do que as empresas associadas estão fazendo para mitigar a crise, ok? Todos concordam com isso, né? Então, sendo assim, amanhã a diretoria executiva vai mandar uma mensagem para todos os associados para que nos passe informação do que tem sido feito. Eu reitero que a Panamazônia tem, nesses dias todos, estado em constante contato e articulação com as autoridades no município, no estado e no governo federal para facilitar o contato entre empresas associadas e essas instâncias. Nós vamos continuar fazendo isso. As outras atividades que requereriam qualquer ação jurídica, nós não faremos, pelo menos nesse momento. Bem, acho que é isso. E alguma coisa? Algum outro comentário? Belisário, eu posso só atualizar uma informação aqui, rapidinho? Pois não, Ricardo. Acabei de receber aqui do fabricante da usina a disponibilidade que eu estava no guarda de saber da entrega da usina, e acabou de confirmar que estaria disponível na segunda-feira para sair da fábrica, e até quarta, quinta-feira a gente poderia colocar essa usina em operação, tá? Atualizaram aqui, faltam 25 cotas para a gente poder fechar a compra dessa usina, e só queria atualizar para os participantes e quem puder participar nesse projeto, é só me chamar no direct aqui para a gente poder coordenar isso aí junto. Ótimo, ok. Mais uma vez, meus parabéns, muito obrigado. Bem, eu acho que é isso. Então, Eric, quer fazer algum comentário final, Eric? Eu só queria perguntar assim, é esse aqui, Ricardo? É isso mesmo, é isso aí. É isso aí mesmo, Marcelo. Eric, está com você a palavra, Eric. Então, foi bem interessante. Eu não tenho mais nada a colocar. Eu acho que a contribuição dos associados foi muito rica, né? Eu acho que a gente realmente está num cenário muito delicado.
e seguirmos com ações publicitárias e de comunicação, eu vejo que é o mais indicado para esse cenário, né? A minha vontade, assim, o meu desejo é que o Estado... porque, assim, na primeira vez, eu falo porque, além da Centro do Alumínio, nós temos uma outra operação também que está no ramo de alimentação. E, infelizmente, a gente vai ter que desativar uma dessas unidades, né? E aí são 12 pessoas que vão perder o emprego. Eu faço parte do grupo da Abrazel também, o Fábio não está presente hoje na reunião, mas o grupo está desesperado. Tem muita gente que principalmente agora com esse novo decreto que impede as empresas de alimentação de trabalhar com delivery à noite, né? Isso é terrível. Né? Então, um desejo que eu tenho é de alguma forma, o Estado ele prestasse algum benefício, né? Então, eu concordo que talvez não seja agora o momento de fazer, mas algum tipo o desejo é que tenha algum tipo de auxílio. Ou de reparação, né? Uma ação de reparação, né? Exatamente. De perdas econômicas. Ok, Eric, então, como todos se manifestaram, quase todos se manifestaram contrário a fazer isso nesse momento, a minha proposta é o seguinte, que a gente espere passar essa crise. Em fevereiro, eu sugiro que a gente reavalie. Eu adianto logo a todos que em fevereiro, esta reunião do Conselho hoje é uma reunião extraordinária, mas em fevereiro nós vamos ter uma reunião ordinária do Conselho e da Assembleia Geral para eleger a nova presidência. Como eu já comentei com vocês, com vários de vocês, o Alexandre Zucatelli, que está aqui conosco, se dispôs a aceitar a presidência. O Jonathan Benchimol, generosamente também, já se prontificou a aceitar continuar como vice-presidente. Então, essa é a chapa que a diretoria executiva sugere a todos, né? O Alexandre Zucatelli como presidente pelo próximo biênio e o Jonathan como vice-presidente. Mas isso nós vamos discutir na reunião de fevereiro, né? Então, nessa reunião de fevereiro, Eric, nós podemos incluir na pauta de novo esse assunto. Eu já vou deixar registrado aqui para incluir na pauta de novo, quando essa crise a gente espera já esteja mais equacionada, para ver se a gente se é pertinente entrar com uma ação desse tipo. Tá bom? Você concorda? Concordo. Tudo bem. Ok. Então, de acordo. Então, Jonathan, a minha parte já encerrei. Se você não gostaria de fazer um comentário final para a gente encerrar, Jonathan? Acho que caiu a conexão do Jonathan, Belisário. Eu acho que sim. Bem, Jonathan, eu acho que caiu. Bem, então, dito isso, se ninguém tiver mais nenhuma manifestação, a gente encerra com essa decisão. Amanhã eu entro em contato com todos para fazer um apanhado do que tem sido feito. Eu saliento que muitas empresas que estão fazendo a Panamazônia têm ajudado a intermediação com os órgãos de governo nas três esferas. Então, já sei de muita coisa que está acontecendo, mas eu mando uma mensagem para todos, a gente faz um apanhado de tudo e nós, então, falamos com as empresas associadas nossas. Nós temos 2 empresas associadas de comunicação, né, que é a O Associados, do Marco Polo e da Carol, e a agência de publicidade do Diego. Então, a Itauá, nós falamos com eles, pedimos para eles fazerem esse material. Tem que ser uma coisa bem pensada, né, para que não seja uma coisa vulgar, porque fazer benemerência e divulgar benemerência é meio complicado. Então, a gente tem que fazer uma coisa bem bolada, mostrando realmente isso, que o empresário tem agido. No vácuo deixado pelo governo, o empresariado tem agido. Acho que isso é importante. Bem, é isso. Se alguém tiver algum outro comentário, senão nós encerramos a reunião. Mais algum comentário, pessoal? Sem comentários, então eu agradeço a todos. Muito obrigado pelo tempo. Muito
Muito obrigado pela atenção, pelo apoio de todos, a Associação Panamazônia. Renovo meu sentimento de solidariedade a todos vocês. Vamos tentar seguir em frente da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Se cuidem, boa noite, gente. Boa noite, se cuidem.